Amados irmãos, hoje nós vamos comentar sobre a nossa primeira aula, nossa primeira lição, que tem por tema a ascensão de Salomão e a construção do templo. Hoje nós iniciamos nosso terceiro trimestre com esta aula tão importante para crescimento e entendimento da palavra de Deus, conhecimento histórico da palavra de Deus nos livros históricos que nós temos nas Escrituras. Então vamos iniciar o nosso assunto, primeiro lendo o nosso texto áureo, que diz assim: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Nós, neste início, vamos trabalhar aqui com a nossa aula com os dois temas que estão sendo abordados na lição. E pretendemos ser objetivo dentro daquilo que vamos ministrar, mas suscitar ao seu coração a observância ao texto das Escrituras. Então, pois bem, a ascensão de Salomão ao trono. Salomão, quando ele ascende ao trono, ele ascende ainda com Davi, seu velho pai, ainda vivo, doente, se estabelecendo, mas vivo, estava ali se estruturando. O que a gente precisa observar aqui como guisa de informação? Num ponto, é muito bom a gente assumir qualquer tipo de função no transitar de uma responsabilidade com outra, com aquele que antecedeu estando no governo. Mas antes de entrar nessa questão, deixa eu só lembrar aqui, senão daqui a pouco eu posso esquecer, que Salomão assumiu o trono em 971 até 930. Em 930 assumiu seu filho, que é o Roboão, mas não é o nosso assunto aqui. Então Salomão, como Saul, como Davi, foram os três primeiros reis que reinaram 40 anos. Tá? E tiveram no seu reinado um reino unificado, porque após isso não teve mais unificação do reino, que foi dividido no período do reinado de Roboão. Mas seguindo, é muito bom a gente estar liderando e ter aquele que nos antecedeu nos auxiliando do nosso lado, nos ensinando. Mas também a gente pode encontrar alguma dificuldade, porque aquilo que aquela pessoa, eu estou trazendo para o cunho da época de Salomão, mas parafraseando com os nossos dias, que a transição, as pessoas que às vezes não conseguiu fazer naquela ocasião, quer que cumprir aquele chamado, aquele desígnio através de nós. Por exemplo, um pai que não é médico, que foi médico, ele quer que o filho seja médico. Mas se porventura ele quando era jovem, uma das suas profissões que ele desejou, ele não conseguiu, ele deposita toda a confiança, todo o ímpeto, toda a força em cima do seu filho. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Em alguns casos não é bom. Tá? Em alguns casos não são agradáveis o pai fazer do filho o seu marketing. Porque o pai não conseguiu, mas o filho fez, então ele trabalha em cima dele. Então Salomão, ele, nesse período de transição da morte de Davi, ele entrando para o reino, ele ascende ao trono, ele começa com uma pequena responsabilidade, que também permeia o nosso ministério inicial. A gente precisa iniciar um ministério, a gente precisa iniciar um compromisso com responsabilidade, porque as pessoas acham que as responsabilidades, o envolvimento, o engajamento vão acontecer com o decorrer do tempo, e não é assim que pode acontecer. Temos que entrarmos já com responsabilidade e comprometimento. Então a gente vê Davi trazendo incumbências espirituais para a vida de Salomão e incumbências materiais. As incumbências espirituais estavam no seu compromisso de cumprir a lei, as observâncias da palavra do Senhor, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Essas eram as incumbências espirituais.
As incumbências materiais estavam envolvidas a ele cumprir algumas coisas que Davi não pôde fazer. Por exemplo, Davi teve pessoas que perseguiram a ele. Então, Salomão deveria matar essas pessoas. Davi teve pessoas que se comportaram ruim ou negativamente no seu reino. Davi pediu para que ele matasse essas pessoas. Então, aqui, parafraseando, a gente tem responsabilidades espirituais e materiais quando ascendemos a um trono ou num cargo ou numa responsabilidade na casa de Deus. Só que você tem a responsabilidade dada por Deus, mas só pode começar a cumprir com a ordem de Deus, tá? Isso é válido, é viável, mas a gente não pode deixar passar 30, 40, 50 anos para fazer. Então, quando você entra no cargo, numa responsabilidade, algumas coisas precisam serem resolvidas. É o que a gente entende aqui pelo comportamento de Salomão dentro do reino. Comportamento de Salomão com as pessoas que estavam ali envolvidas com ele ali, que iriam lhe auxiliar, mas que também algumas pessoas iam trazer extremos prejuízos para a vida dele. Então ele precisava resolver de imediato. O problema de alguns pastores presidentes, o problema de alguns pastores dirigentes, que eles vão chegando e algumas coisas eles vão deixando para depois. Normalmente, nas congregações, alguns pastores fazem assim, chega e troca todo mundo. Aí algumas pessoas falam, mas chegou, não conhece ninguém, trocou todo mundo, botou só a gente dele. Mas se também não faz, o pessoal reclama. Mas a gente precisa, aí vem a oração de Salomão pedindo a Deus sabedoria para saber entrar e sair diante do povo, de sabedoria de Deus para sabermos nos comportarmos diante das situações que a gente vai encontrar. Deixa eu ler aqui e seguir no meu comentário. Só vou ler porque algumas coisas eu já citei. Salomão assumiu o trono com o seu pai ainda vivo. Com isso, Salomão pôde iniciar sendo acompanhado por seu pai. Isso é bom, mas ruim, porque se errar, Davi, se eu tivesse ali, eu não ia fazer isso, tá? Mas, graças a Deus, Salomão começou bem, como a gente, às vezes, começa bem e começa depois perder o rumo no decorrer do caminho. Davi cobra a Salomão uma atitude de homem e deixa sobre os seus ombros punir os seus inimigos. A gente já citou aqui. A atitude de um homem, eu quero retratar aqui, que essa atitude de homem que Salomão precisava ter, nós hoje precisamos ter também. Porque há alguns obreiros, pastores e etc., que colocam a responsabilidade sobre as pessoas, mas não sobre ele. Não, aconteceu alguma coisa de errado, a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, não é minha. Não, se você é o líder, se você é o cabeça daquele trabalho, a responsabilidade é sua. O compromisso é seu, você é responsável. Deus colocou na sua mão. Então, Davi não só colocou na mão de Salomão essa responsabilidade, mas para Salomão ter atitude naquilo que fazia e ser responsável por aquilo que fazia. Então, por isso que Davi falou para ele ser homem, agir como homem. Salomão não só subiu para governar no lugar de seu pai, mas para acabar o que Davi começou. Isso é fato. O começo do rei foi um começo de atitude, ou seja, ele começou já colocando em prática tudo que o pai dele tinha lhe designado. Para reinar, Salomão deveria ser homem. A gente já citou aqui, segundo 1 Reis, capítulo 2, versículo de número 2. Então, a atitude de Salomão como homem começava assim. Por exemplo, ele tinha o seu primo Joabe. Ele teria que punir o seu primo Joabe. Ele tinha o Simei, o Benjamita, que era de uma tribo irmã, bem próxima da tribo de Judá, que era de Davi. Ele tinha que punir esse homem se tivesse e tomasse qualquer atitude ruim. E ainda mais próximo da sua vida era o seu irmão Adonias, que era o seu irmão mais velho, que quis usurpar
quando Davi estava doente, o lugar de Davi, e Salomão tomou algumas atitudes com ele. Eu quero aqui passar para a segunda parte. Eu falei que não ia comentar muito, ser muito longo nesse comentário, mas eu quero falar sobre a construção do templo. Então, Salomão só realizou o que Davi tinha projetou. Mas a minha pergunta, eu quero deter alguns minutos dentro desse assunto. Deus fala a Salomão que lhe daria sabedoria. Tá, a gente encontra isso no texto bíblico. Deus dando sabedoria a Salomão. A gente tem registrado ele pedindo no capítulo 1 de Reis, capítulo 3, versículo 12. Deus falou que não haveria rei igual a ele, nem antes nem depois. Pois bem, por que Salomão pediu sabedoria? Porque sem sabedoria, a casa espiritual, um reino, ele se desfaz. Ele é facilmente destruído. Salomão conta em Eclesiastes que havia numa cidade um homem pobre, mas era sábio. E por ele ser sábio, ele conseguiu livrar o seu povo da ruína. Hoje, nós estamos buscando tanta coisa, mas não sabedoria de Deus. E vale se ressaltar que as pessoas confundem muito. As pessoas confundem muito o que é conhecimento com sabedoria. Conhecimento é adquirido. Sabedoria é dom de Deus, no sentido espiritual. Deus dá sabedoria. Deus dá conhecimento. Deus dá entendimento. Então a gente precisa buscar a Deus para termos sabedoria. Porque conhecimento, se você ler centenas e dezenas de milhares de livros, você vai ser o maior conhecedor do mundo. Mas sabedoria, se entender aquilo que está sendo falado, discutir, saber perfilhar e manusear as ideias, aí já é outra coisa. Então, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, versículo 14, que não havendo sábia direção, o povo cai. Então Salomão entendeu que ele precisava de sabedoria de Deus para poder conduzir o povo. E nós estamos precisando de homens de Deus, pastores, que orem a Deus para lhe darem sabedoria. Sabedoria não é adquirido num seminário teológico. Você pode ter doutorado, bacharel, não importa. Se você não tiver o dom da palavra sabedoria de Deus, a capacidade de Deus para saber conduzir o povo, você vai se perder. Tá? O curso não vai te ensinar a saber entrar e sair dentro do povo. O que vai te ensinar é ter a sabedoria dada por Deus, como Salomão, mesmo sendo instruído, era filho do rei, ele buscou ter coisas de Deus para a vida dele. E que nós devemos buscar de Deus para as nossas vidas, para a nossa casa e família. Eu quero aqui, a gente vai entrar para a segunda parte, que é a construção do templo, e comentar sobre o seguinte fato. A minha pergunta eu vou até utilizar, para ficar mais prático para mim, a minha folhinha aqui. Deus habita em templo feito por mão de homens? Por que eu estou fazendo essa pergunta aqui? Eu estou fazendo uma pergunta. Deus habita em templo feito por mão de homem? Por quê? Porque a gente encontra alguns textos bíblicos falando que Deus não habita, e algumas pessoas trabalham dentro da ideia do viés, principalmente o desigrejado, para falar que não tem necessidade de se habitar num templo, porque o templo de Deus é Ele. Eu sou o templo, eu sou a casa do Senhor. Eu quero, dentro desse pouco tempo que me resta, eu quero aqui falar pouquíssimo, mas lhe falar o seguinte, vou ler aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 48, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem, como diz o profeta. Vou ler mais outro texto em Atos,
Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Então, baseado nesses dois versículos, as pessoas falam o seguinte: não, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus não está aqui na igreja. Deus está no nosso coração. Eu quero aqui pautar duas coisas. Primeiro, iniciando. Você não é templo de Deus, como as pessoas pregam e ensinam, falando pequenos templos de Deus em todo o mundo. Não. O que constrói, o que constitui o templo de Deus é o ajuntamento de pessoas. Por exemplo, sempre quando tinha, isso estou falando do Primeiro Testamento, o ajuntamento de Israel na congregação era chamado, por exemplo, assim, deixa eu delinear bem. O termo congregação tanto era o povo de Israel, tanto era a tenda da congregação. Então tinha esse termo era usado tanto para o povo, o ajuntamento do povo, e tanto para o local. Deus habitava tanto no local, tanto no povo. Só que, quando você no Novo Testamento, no Segundo Testamento, você lê que falando que vós, eu vou ler aqui, né? Sois templo do Espírito, a pessoa tem que entender, eu vou ser rápido, que existe regras para se ter uma certa conclusão, para se chegar a um certo objetivo. Então, se você não acompanhar, você não vai chegar a um entendimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. Diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando você ler aqui, você automaticamente você pensa, não, pastor, o senhor continua falando a mesma coisa. Eu sou templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? E que habita em vós, o que habita em vós é proveniente de Deus. E não sois de vós mesmo? Só que, você lendo esses dois versículos, que as pessoas se baseiam só nisso, você tira a conclusão que você é o templo de Deus, então você não precisa de ninguém. Só que a Bíblia, ela diz assim, olha o que ela vai dizer, que você e eu não somos templo, nós somos pedra. Então, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: vós também, como pedra viva, sois edificados casas espirituais, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vós. E entenda que normalmente, quando está falando de igreja, ser templo de Deus, ser casa de Deus, morada de Deus, está sempre falando no sentido de plural e nunca no singular. Igreja, o termo igreja, eclesia, significa ajuntamento de pessoas. Nunca é uma pessoa só. Você nunca será igreja sozinho. Sempre será igreja quando tiver um ajuntamento de pessoas para um fim, para um propósito. Então a questão é: Deus habita em templos feitos por mão? Pelo que a gente observa, eu tenho aqui, ó, só para que você tenha ideia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, aqui, ó, a frente, aí tem a parte de trás e tem ainda, é pouco não, vou mostrar para você aqui para você entender, aqui e aqui, a gente tem uma quantidadezinha razoável de versículos para mostrar a você que você não é igreja, você não é templo de Deus, tá? Você não é, pode ter certeza disso. Porque, por exemplo, a palavra hebraica para a igreja é kahal, que é a palavra para a congregação e assim por diante. Tem outras palavras. Então, as palavras que a gente encontra no Antigo Testamento, que foi a palavra base para ser traduzida para a eclesia.
Então, concluindo, você não é templo de Deus. Mas Deus habita em templo feito de mão de homem? Que se ele não habita em mim, ele habita onde? Deus habita na igreja, que é composta por mim e você, e Deus habita no templo. Porque deixa eu só fazer uma pergunta básica, e eu vou citar 2 versículos aqui para entrar para a conclusão. Por que Deus fez tantas exigências referente ao templo? Tantas exigências, se ele não ia habitar lá? Para que tanto tudo isso? Outra coisa, você pode anotar aí depois. Salmo de número 15, 2 e Salmo de número 24, versículo de número 3 a 6 e 93, 5. Temos outros aqui, tá? São uma quantidadezinha razoável de versículos. Que Deus coloca algumas exigências para que o povo pudesse entrar no santuário, no tabernáculo. Mas por que tudo isso? Por exemplo, quem entrará no seu tabernáculo, quem morará no seu santo templo, aquele que é limpo de mão e puro coração, aquele que fala verazmente, aquele que não mente, aquele que não fala mentira, que age com justiça. Para que toda essa exigência, se Deus não estava ali? Se, por exemplo, por que Deus cobrar tanto e matar quem entrasse em pecado dentro do santo do santo para sacrificar, se ele não estava ali? Se era um lugar como qualquer outro comum, como uma pista de dança, vamos dizer assim, um matagal com um canavial de cana. Deus habita no templo, Deus habita na igreja. Se você é aquele tipo de pessoa que não gosta de estar no ajuntamento do corpo, no ajuntamento para adoração, até deixa o Salmo de número 29, versículo 9, que tem que se dar glória na casa de Deus. Se você não está engajado nesse propósito, me desculpa falar essa polêmica para você, mas você não é templo de Deus. Você não é templo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, ele quer estar junto. Como o Espírito Santo, ele compõe o corpo, e não é um dedo, uma unha solta, porque um dedo, uma unha solta é simplesmente um membro morto, porque um dedo fora do corpo não vive, não sobrevive. Um dedo para ter vida tem que estar no corpo, uma mão para ter vida tem que estar no corpo, um pé para ter vida tem que estar no corpo. Para você ter vida, você tem que estar no corpo. Como é que eu estou no corpo? No ajuntamento com os irmãos em adoração dentro do templo, lugar ao qual Deus reservou, separou para que nós adorássemos. Aí você diz, mas Deus no Novo Testamento não falou de templo, para construir templo. Era feito em casa. Mas então você se reúne em casa, faça uma igreja na sua casa. Mas Deus não mandou fazer templo, mas a igreja entendeu que a sinagoga, que é praticamente transliteração de sinagoga, que ela seria o lugar de adoração, como naquela época sempre foi, que existia o templo em Jerusalém e sinagogas em diversos lugares, que era utilizado para a adoração, que era utilizada para a aprendizagem da palavra, que hoje é a mesma coisa das diversas igrejas espalhadas no Brasil e no mundo. Então, Deus habita em templo. Deus não pediu Salomão para que fizesse o templo como não pediu a Davi, mas recebeu esse presente de bom agrado e com todo prazer. Porque queria eu ter tempo para poder citar todas as argumentações que eu anotei aqui, escrevi aqui, para que você entendesse que Deus não pediu, mas Deus aceitou de presente. Por isso, mas a gente vai perceber isso, que Deus aceitou, com as exigências que ele coloca referente ao templo. Se ele não aceitasse, Salomão, eu não quero. Ele não falou isso. Deus aceitou e recebeu. Então, Deus habita no templo. Por exemplo, quando você ora assim, eu creio que você já citou isso algumas vezes. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Essa oração é feita no templo. Esta oração é feita na casa de Deus. Então,
Deus habita em templo feito por mãos de homens. Ok? Você me entendeu? Fique na paz do Senhor. Estarei orando para que Deus abençoe esta primeira aula e decorrer de todas as demais ao qual você estará ministrando. E que Deus lhe dê o dom da palavra da sabedoria. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, iniciamos hoje mais uma lição, a qual pedimos que o Senhor que nos dê sabedoria como deste a Salomão, para conduzirmos a aula, a ministração com graça e entendimento. E que todas as palavras que saírem dos lábios da tua serva, do teu servo, possam ser palavras de Deus para edificar, consolar, confortar e animar os corações necessitados. Nos abençoe nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus lhe abençoe e fique na paz do Senhor. Fique com Jesus, estude a revista, leia a revista, para que você possa ter o devido conhecimento. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.